Olá, bom dia. Hoje, sábado 23 de março de 2024. Estou iniciando aqui então a live do sábado. Meu compromisso é todo sábado fazer uma live. O assunto de hoje eu coloquei como título a difícil arte de ajudar os outros. Essa reflexão ela já está há um bom tempo, né, na minha mente, porque eu tenho percebido ao longo da vida que quando a gente se propõe a ajudar os outros, de alguma forma, isso não é fácil. Talvez lá na minha ingenuidade eu achasse fácil ajudar os outros quando pensei em me propor a isso. Ocorre que não é bem assim, né? Infelizmente. Então eu já passei por vários trabalhos comunitários, trabalhos com alguns movimentos, até religiosos, né? E nesse caminho eu percebi que é difícil, porque quando você fala de ajudar, a primeira coisa que as pessoas têm em mente é a ajuda material. É algo que você vai dar. Então, eu como nunca fui uma pessoa de grandes posses, né, chegou num ponto que eu, quer dizer, digamos assim, descartei essa possibilidade de eu poder ajudar os outros materialmente. Em alguns casos específicos, às vezes a gente consegue, né? Mas não é uma tarefa fácil. Mas, como eu sou uma pessoa que trabalho, né, com motivação, com psicoterapia, né, já faz algumas décadas que eu trabalho nessa área, trabalhei em outras, inclusive, tá, além do profissional, trabalhei na área do direito, na advocacia. Então eu fui percebendo isso, essa dificuldade. Mas, amparado na minha própria experiência, quando eu recebi ajuda de pessoas para desenvolver, para superar dificuldades de todos os gêneros, eu tinha uma consciência de que toda ajuda era bem-vinda. Teve, por exemplo, uma pessoa numa pensão que eu morei em Belo Horizonte que me ajudou apenas franqueando uma biblioteca, onde existiam livros, revistas, etc., que era o Sidney, que era o dono da pensão e tinha um quarto cheio de livros e revistas, etc. Como eu cheguei lá falando que eu tinha que estudar, que o meu objetivo era estudar, trabalhar, evoluir, etc., ele me deu a chave desse quarto, dessa pequena biblioteca, para que eu fizesse uso. Então aquilo foi uma grande ajuda, em vários aspectos, né? Na época até existia lá uma coleção de apostilas, de cursinhos de Belo Horizonte, que eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, então eu estudava com aquelas apostilas. Então eu recebi essa ajuda de bom grado, assim como eu recebi ajuda. Belo Horizonte foi uma cidade onde eu conheci boas pessoas que me ajudaram em vários sentidos. E eu recebi aquilo com muita gratidão e tal, e qualificava, valorizava toda aquela ajuda e que foi realmente importante
para que eu pudesse evoluir em termos de estudos, em termos profissionais, depois, por aí foi. E eu, pela minha experiência, eu depois, quando eu consegui, né, consegui, digamos assim, me situar na vida, eu, de alguma forma, a partir de determinado momento, pensei que eu podia contribuir com as outras pessoas. E aí é que vem a questão, né? Como é difícil você ajudar as pessoas, porque muitas pessoas esperam de você uma ajuda X. Se você propor outra ajuda, elas já rechaçam. Tipo assim, você não é o cara que vai me ajudar, porque você não quer me dar isso, não quer me dar aquilo e tal. E depois de um tempo conforme eu fui evoluindo, meus estudos e tudo mais e tal, e sempre depois, assim, aqui na cidade onde eu moro, Varginha, desde 84, né, passei a fazer palestras motivacionais, etc. Então eu descobri um jeito de ajudar os outros, digamos assim, que era através das palestras, através do meu conhecimento, através de compartilhar a vivência, né, e conhecimento. E aí é que eu fui observar que isso era muito difícil, porque as pessoas não entendiam esse tipo de ajuda. Alguns entenderam, tá? Não vamos generalizar, né? Sempre tem as exceções. Mas muitos não entenderam. Quando eu fui trabalhar com um trabalho comunitário de associações de moradores, que aqui chamavam-se conselhos comunitários, muitas pessoas queriam ajuda para coisas imediatas, não queriam saber das coisas da comunidade, queriam saber das coisas particulares delas. Então, teve um tempo até que eu me condicionei a isso, né? A ajudar nesse sentido, de conseguir alguma coisa mais imediata. Mas eu percebi que as pessoas não davam valor àquilo que elas, digamos assim, obtinham de forma, digamos assim, gratuita, certo? Depois, com o andar da história, que eu passei a ser terapeuta, etc., eu sempre tive o desejo, né, de ajudar mais pessoas, mas o que eu tinha para dar, e tenho até hoje, era o conhecimento, a vivência, a experiência profissional, etc. E daí a gente vai percebendo que não é bem assim, né? As pessoas esperam a ajuda que eles querem e da forma que eles querem. Então, é difícil, né? Você se adaptar aos quereres dos outros. Se você só tem aquilo para dar, você vai dar o quê? Trabalhei muitos anos, né, numa instituição de recuperação de adictos, né, de dependentes químicos, etc. E lá, quando eu cheguei, desde a primeira vez, eu sempre disse, olha, eu venho aqui para dar a vocês o meu trabalho, o meu conhecimento e as minhas vivências. Se isso for bom para vocês, eu estou aqui e vou ficar aqui. Então, passei anos lá, toda semana eu tirava uma tarde para ir para lá trabalhar essa motivação, baseado inclusive tinha na autoestima, aquela coisa de resgatar a autoestima. O interessante é que neste ambiente eu consegui ajudar muitas pessoas. Quando eu falo ajudar, né, esse termo, mas você está ajudando, né? É compartilhar conhecimento, vivências e tudo que você pode compartilhar
até em termos intelectuais, etc., né? Então, eu mesmo, essas pessoas. Então, teve muitas pessoas aí, é que está uma coisa, né? Graças ao meu trabalho, graças a Deus, né? A proteção espiritual, porque a gente precisa. Então, muitas pessoas entenderam o que eu estava ali, qual que era a ajuda que eu estava ali para dar. E assim, então, trabalhei lá mais de 15 anos, semanalmente, né? E compartilhando tudo aquilo que era possível e no sentido de colaborar, digamos assim, para que essas pessoas ganhassem um nível de consciência diferente para superar aqueles vícios que elas estavam submetidas. Consegui isso muito, muito. Até hoje tenho contato com inúmeras pessoas que conseguiram. Aí tem uma coisa que as pessoas dizem, mas pouca gente se recupera, né? Mas neste trabalho muita gente se recuperou e eu os encontro por aí de vez em quando, aí pelo sul de Minas, não só aqui na cidade, e encontro aqui na internet. Então essa foi uma forma, né, que eu consegui ajudar, colaborar, partilhar com essas pessoas algo que serviu para que elas tomassem a consciência da vida delas e fizessem as mudanças necessárias. Porque quem faz a mudança sempre é a pessoa. Você, de fora, não faz mudança nos outros. Você coopera para a mudança da pessoa ou das pessoas. Eu encontro pessoas até hoje que lembram-se ou se lembram, né? Ajudar o português aí, de frases, falas que eu disse em alguma palestra, aonde eu estive palestrando, seja na área da saúde, seja na área, né, de motivacional geral, né? Seja em escolas, seja até mesmo no centro espírita, onde trabalhei também muitos anos fazendo palestras. E até hoje, algumas pessoas que assistem meus vídeos se comunicam comigo falando. Então, veja bem, eu, mas assim mesmo, apesar de, digamos assim, desse sucesso em alguns momentos, da ajuda, do compartilhamento, da cooperação para com os outros, no sentido. Porque eu trabalho com gente que quer mudar a vida, certo? Não é? Não trabalho com essa coisa material porque eu nem tenho condições disso, né? Entende? Mas é o meu grande compartilhamento, é o meu conhecimento e as minhas vivências. E tenho obtido, né, lógico, já obtive sucesso nessa empreitada, sabe? Nesta empreitada, porque sucesso nesse sentido de as pessoas fazerem bom uso daquilo que eu as apresentei, que é aquilo que eu compartilhei com elas. Mas eu confesso para vocês que isso é difícil, né? Uma coisa, por exemplo, na área da terapia, da psicoterapia, eu observei que quando você se propõe a trabalhar alguma terapia de forma gratuita, eu percebi que isso pouco funciona, tá? Muito pouco. Daí que eu praticamente tirei do meu cardápio fazer terapia de graça, certo? Nesse sentido. Para muitas pessoas, por exemplo, em algumas, em outros lugares aqui do sul de Minas, né, em outras cidades, como Três Pontas, por exemplo, né, como lá em São Lourenço, quando eu cheguei a atender lá, né, durante um período, eu, então, sabedor da condição econômica da pessoa, eu
fazia o preço mais baixo possível, mas tinha um preço, mesmo que fosse simbólico, entendeu? E isso funcionou. Eu tenho assim na minha memória muitas coisas assim, muitas lembranças, né? Registros de pessoas que ganhavam tipo assim um salário mínimo, né? Que já era baixo naquela época, e que faziam terapia comigo por um preço simbólico. E que essas pessoas fizeram um aproveitamento assim fenomenal, vou dizer, fenomenal. Pessoas que mudaram totalmente a vida e tal, em termos de vida particular, em termos emocionais, em termos profissionais, em termos de estudos, né? Eu tenho uma coisa muito que eu guardo comigo, né? Ajudei muitos jovens a decidirem o que estudar, o que fazer, etc. Entendeu? Então, assim, parece assim que até estou fazendo um vídeo para falar de mim, né? Mas não é. O tema é esse da ajuda. Eu até acho esse termo ajuda um pouco assim limitador, né? Eu gosto da cooperação. Inclusive eu tenho uma espécie de manualzinho para os meus clientes, onde que eu coloco eu como psicoterapeuta, como psicanalista, como um parceiro da pessoa, não como um guru, como dizem as pessoas, mas é um guru, como aquele cara que vai, ele vai me orientar, mas é apenas uma parceria. Essa é a melhor forma que eu encontrei. Então, mas essa coisa de ajudar os outros, muitas vezes, então, como eu disse, tem as suas dificuldades. Porque como nós vivemos um mundo material e as pessoas são imediatistas, então elas querem o resultado para ontem. E muitas coisas não são assim. Conversava com pessoas, por exemplo, no centro espírita, onde eu tinha um trabalho maior, que eu faço palestra em vários centros espíritas, também faço em escolas, aonde me convidarem eu faço. Né? Já fiz palestra para militares, para budistas, para evangélicos, para católicos, né? Porque a questão motivacional ela abrange todas as pessoas, não é só o aspecto religioso, né? Então, eu observei que esse materialismo, esse imediatismo, então dificulta às vezes a ajuda, né? No centro, por exemplo, que tinha lá um trabalho de cura na época assim muito poderoso, muito forte, eu mesmo fui ajudado espiritualmente, né, em problemas de saúde, muitas vezes, tá? Então, as pessoas queriam tudo imediato. Eu vou lá, alguém me dá um passe e eu já melhorei. E as coisas não são assim. Aí eu vou entrar um pouco nisso. Porque a gente vai adquirindo esses desconfortos que começam a ser desconfortos de alma, depois desconfortos emocionais e desconfortos físicos. Então, tem toda uma trajetória para os desconfortos que você vive. Isso não se resolve num passe de mágica, num milagre. Então, é preciso, né, algum tempo para que essa ajuda se concretize. Porque aí tem aquela questão da autoajuda, quer dizer, a pessoa ajudando a si mesma. Esse é o outro dado dessa questão da ajuda. Né? Muitas vezes nós precisamos também nos ajudar. Não adianta nós só esperarmos que a ajuda venha de fora. Esses exemplos que eu dei pessoais, onde eu recebi ajuda, né, também tinha a minha parte nisso. Quer dizer, quem recebe a ajuda tem que se ajudar.
Tem que, né, não é só esperar do outro. E nós temos uma tendência, né, a esperar que venha de fora a nossa salvação. Por exemplo, estou usando esse termo, salvação, que muita gente usa, né, esperando de fora. Hoje tem gente que espera que os ETs, em algum momento, venham aqui para o nosso planeta e nos ajudem a mudar de vida. Mas isso não vai acontecer, porque quem tem que cuidar deste planeta, quem tem que cuidar desta vida que nós estamos vivendo, somos nós. A ajuda, essa ajuda, por exemplo, divina, da providência divina, ela sempre é bem-vinda e ela sempre está presente. A verdade é, essa ajuda ela está sempre disponível. A questão é que muitas pessoas não fazem um movimento em direção a essa ajuda. Ficam ali só esperando. Às vezes fazem lá uma oração ou outra e esperam que só isso solucione. Tipo assim, é a lei do menor esforço, que vocês já conhecem. Então, essa questão da ajuda, ela é bem mais do que eu estou falando. Eu estou puxando o assunto para que você ou vocês reflitam sobre isso. Né? Até onde que a ajuda do outro vai mudar a sua vida? E até onde que a sua própria ajuda, quer dizer, as suas ações vão ajudá-lo a mudar algo em sua vida. Isso é importante pensar sobre isso, porque muita gente quer ajuda, mas muito pouca gente quer se ajudar. Né? Tem gente que, por exemplo, pensa que receber a ajuda do outro é o outro vir e passar a mão na cabecinha. Ah, coitado de você, eu tenho pena de você, papapá, tititi. Não funciona. Eu mesmo já falei para centenas de clientes. Eu digo, ah, se você vem aqui esperando que eu tome suas dores, que eu passe o pano para você, né? Que eu reforce essa vitimização sua, isso não vai funcionar. Que eu não vou fazer isso. Eu sou bem claro quanto a isso. Recentemente até fiz uma tentativa, né, de ajudar uma certa pessoa e eu observei que a pessoa estava procurando alguém que se condoesse dele. Alguém que dissesse, coitado de você, né? Papapá, você não merece isso e tal. Né? Não foi o que eu fiz. Porque eu tenho que chamar a atenção da pessoa para o que ela está fazendo consigo. Porque a grande dificuldade é as pessoas entenderem que muitas das coisas que acontecem com elas, elas têm responsabilidade nisso. Muita coisa. Porque nós colaboramos muitas vezes com as nossas próprias desgraças. Nós colaboramos muitas vezes com os nossos próprios mal-estares. Tá? Nós colaboramos muitas vezes com os nossos próprios desconfortos. Muitos dos desconfortos que nós temos são da nossa colaboração. Nós impulsionamos esses desconfortos. Ah, ele vem daqui, ele vem de um trauma da infância, ele vem disso, ele vem do abandono, ele vem não sei de onde. Mas muitas vezes nós potencializamos os nossos desconfortos. E tem gente que, eu vou falar uma coisa para vocês, tem gente que você tem que falar 1000 vezes para a pessoa entender isso. Porque existe uma certa, digamos assim, uma certa arrogância, né, em algumas pessoas, que mesmo o sofrimento,
elas têm dificuldade de admitir responsabilidades para com, né, o trabalho à sua volta ao equilíbrio, para com a sua própria cura, digamos assim. Muita gente acha que o problema está fora dela e insiste nisso. Então nós precisamos ter essa noção, né, da nossa autorresponsabilidade. É muito significativo isso, a questão da autorresponsabilidade no sentido da busca pelo equilíbrio emocional, pela cura física, pela cura da alma, etc. É muito significativo a, assumir a responsabilidade. Porque se você jogar, né, na mão dos outros, no que vem de fora, a maioria das vezes você não vai encontrar a solução. Porque normalmente a solução está dentro de cada um. São coisas assim particulares de cada um que cada um tem que, sabe, tem que desenvolver, tem que se desvencilhar, né, daqueles nós que estão dentro da própria pessoa. Porque nós acumulamos na vida, nesta vida, e quem sabe até de outras vidas, nós acumulamos muitas coisas negativas. Né? E aí queremos que uma ajuda que venha de fora resolva tudo para nós. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Entendem? Então, vejam vocês que eu coloquei um tema, né, que é de ajuda, mas a verdade isso é bem mais profundo e é necessário uma reflexão mais profunda, cada um no seu particular. Outra coisa que as pessoas muito fazem é se comparar aos outros. Veja bem, as suas dores não tem nada a ver com os outros. Cada, sabe, desconforto, sofrimento é individual, é particular daquela pessoa. Não dá para comparar com o outro. Tem gente que pensa que existe um remédio que serve para todo mundo. Vocês sabem que não é verdade isso, né? Existem remédios, por exemplo, que dão certo com uma pessoa e que dão errado com outra pessoa. Que tem efeitos colaterais com uma pessoa e tem efeitos colaterais com outra e não tem efeitos colaterais com uma outra. Entendeu? Então, nada é igual. Porque às vezes as pessoas vêm e dizem para você: ah, mas o senhor conseguiu ajudar né, a Maria. Então o senhor pode me ajudar. Não é bem assim, porque a Maria, ela tinha uma força de vontade X, uma disposição para melhorar, uma disposição para receber ajuda. Então ela deu um jeito na vida. Mas a outra pessoa não se sabe. É um processo, tem que ver a pessoa, tem que entender a pessoa tem que adquirir uma nova consciência. A verdade é que toda mudança, veja bem, toda mudança mais significativa, toda mudança mais, digamos assim, mais duradoura, a pessoa tem que mudar o nível da sua consciência. Isso não tem a ver com, sabe, com, por exemplo, grau de estudo, essas coisas todas, que às vezes tem gente que pensa nisso. Não. A questão é a motivação da pessoa, a disposição para a mudança e a persistência de fazer bom uso daquilo que ela recebe como ajuda, como compartilhamento. Entende? Então, aí é uma coisa. Veja bem, eu, na minha vida, já passei por 1000 coisas. Já falei que até estou escrevendo um livro sobre isso. E
Eu li tantos livros que eu nem consigo imaginar quantos, mas muitos. Tá? E tem autores desses livros que nunca me viram, que moram num outro país, que já morreram, mas eles foram importantes para mim em termos, né, de colocar à minha disposição um certo conhecimento e uma certa vivência que eu aprendi a fazer uso. Eu li psicólogos, né, americanos, psiquiatras americanos, estudiosos ingleses, franceses, etc. Né, livros de escritores alemães, russos, gregos e goianos. Quer dizer, eu li de tudo e fiz uso daquilo que estava colocado nos livros como ensinamento. Até hoje eu faço isso. Todo dia, todo mês eu descubro alguém mais, né, com algum pensamento que às vezes bate com o meu, às vezes confronta o meu, e eu vou estudar. Né? Assim como doutrinas, por exemplo, espiritualistas. Toda hora eu estou estudando, tentando me melhorar, logicamente, e aí, se vou passar para frente esses conhecimentos, isso vai ser também ótimo. Porque tudo que eu já aprendi muito eu passo para os outros. Passei aí N anos escrevendo textos, né, para jornal, internet, livros. Então, a gente, se tem esse dom de compartilhamento, tá, de propor ajuda, tá, então, a gente tem que entender que essa é uma batalha, é um trabalho. Tá? Um dia desses mesmo encontrei quer dizer, um dia desses, faz algum tempo, eu estava cortando cabelo, encontrei um rapaz, ele chegou para mim e falou, o senhor lembra de mim e tal? Eu olhei e tal, daí ele falou o nome, a referência, daí eu disse, lembro. Eu tinha conhecido esse rapaz, ele era menino, 16 anos. E ele tinha ouvido, participado de alguns trabalhos meus, algumas palestras, etc. Alguns em debates, coisas assim. E ele falou, pois é, o senhor fez com que eu mudasse a minha vida, que eu fosse estudar, que não sei o que e tal, tal, tal. Entendeu? Então tem gente que está disposto a abraçar algum conhecimento, algum tipo de compartilhamento que outra pessoa faça, né, e vai dar um jeito na sua própria vida. Né? Então, assim, eu encontro várias pessoas assim, graças a Deus, né? Fico muito contente com isso. Mas não me envaideço, porque o tempo todo a gente está nesse trabalho. A gente tem que estar sempre para frente, pensando em fazer melhor. Então, eu creio que essa reflexão, essa aqui que nós estamos fazendo, ela é importante para a gente pensar a respeito de nós mesmos. Pensar, se você tem disposição para ajudar os outros, pense naquilo que você pode dar mesmo. Porque às vezes se você dá o tempo para alguém, um tempo para alguém, isso é super valoroso. Eu, depois com essa história essa reflexão, não estou fazendo só hoje, eu fui observando quão importante são as pessoas que nos ouvem. Por isso que às vezes a doação nossa seja ouvir os outros, tá? Em muitos momentos. Então eu estava observando pessoas, olha, eu fui lá atrás, principalmente na minha juventude, né, que eu estava perdidão na vida.
e que eu encontrei pessoas que me ouviam, tá? Pessoas simples, tá? Eu já falei, citei até o nome aqui de uma senhora negra, pobre, tá? Lavadeira, que morava perto da casa da minha mãe biológica. De vez em quando eu digo assim, eu fugia para casa dela, adulto já, hein? Assim, jovem, ia para lá para ficar, que lá era um lugar de paz. Chamava-se Dona Malvina. Eu ainda estou escrevendo, acho que eu já citei ela no meu livro, e ainda pretendo homenageá-la, né? Mais, entendeu? Então eu fugia para lá, ficava lá, sentado num banquinho, né? A casa dela a casa era de gente muito pobre, certo? O chão era de terra batida, vocês, não sei nem se vocês conhecem isso, mas era um brinco, sabe o que é um brinco? Você olhava para o chão, aquilo parecia, né, que parecia que era um piso desses que a gente tem hoje, brilhando. Então eu ia lá, sentava lá com a dona Malvina e ela ia conversando com ela. Eu mais falava do que ela, né, na verdade. Ela acho que às vezes nem entendia muito o que eu estava falando, mas ela sabia que as coisas não estavam bem pro meu lado. Então, ia lá, tomava chimarrão com ela, né? Aí ela fazia um café com bolinho, sabe? Bolinho na graxa, essas coisas que as pessoas falam, bolinho de chuva, essas coisas. Sempre ela fazia alguma coisa. Isso era bom também, porque eu era bem mal alimentado. Então eu ia lá, tomava um café com ela, café gostoso. Às vezes tinha pão feito em casa. E eu, eu ficava batendo papo com ela e ela, de vez em quando, ela falava, meu filho, isso é difícil, né, e tal. Mas você vai vencer, você é inteligente. Isso é só um tempo que está acontecendo isso. Você vai melhorar e tal. Quer dizer, era... foi a minha primeira, na verdade, acho que foi a minha primeira terapeuta. Foi a dona Malvina. Imagina, você consegue imaginar isso? Uma senhora já de idade, eu brinco assim, né? Eu já brincava com ela antes, assim, uma preta velha, né? Um espírito assim super iluminado, simples de tudo, tinha uma vida assim, passou por 1.500 perrengues na vida. Tinha uma casinha muito pobre, certo? Mas um coração enorme. Então ela me ouvia e dava lá uns conselhos para mim que eu, na verdade, seguia. Não era assim, não sabe o que está falando, né? Eu seguia, eu respeitava a idade dela, a experiência dela, a vivência dela. Ela não tinha conhecimento intelectual nenhum, ela tinha conhecimento da vida sofrida, né? Porque ela era neta de escravos, etc. Então tinha muita história por trás disso, né? Então ela foi a minha primeira terapeuta, veja bem. E assim como ela, muitas outras pessoas que fui encontrando, graças a Deus, tenho gratidão enorme por todas as pessoas. O importante é aquele momento que você precisa de alguém para te ouvir, eu encontrei muitas pessoas que me ouviram. Muitas. É. Então, a ajuda é algo assim até meio subjetivo, né? Porque existem vários tipos de ajuda que a gente pode proporcionar aos outros, se quisermos. Porque às vezes tem gente que não quer ajudar ninguém. Aí também tem, hoje nós vivemos um tempo de muito egoísmo, muito individualismo. Mas é isso tudo que a gente tem, né? Quer dizer, a gente tem que superar as dificuldades para poder se colocar no sentido de poder ajudar os outros, de poder compartilhar com os outros, para entrar naquela posição que eu vou falar só isso hoje, que é de ser fraterno com os outros, se irmanar com os outros. Essa é a questão de quem ajuda.
se irmanar com os outros. Porque tem gente que ajuda assim, né? Ah, eu dou 1 quilo de arroz lá, tá bom. Dou 1 quilo de feijão velho lá de casa, tá bom. Não, a ajuda ela é maior que isso, né? Nesse sentido. A caridade, né, é maior que uma cesta básica, um saco de 1 quilo de feijão, 1 quilo de café, maior que isso tudo. E às vezes a gente tem coisas para dar que não são materiais, mas não nos dispomos a dar. Então a gente tem que se dispor a dar, né? Tem que se dispor para a doação. Isso que eu acho fundamental nessa questão de ajuda. Porque o caminho não é um caminho assim tão simples, né? Você vai encontrar pessoas, inclusive, que não vão querer a sua ajuda. Porque elas esperam uma ajuda colorida, uma ajuda, sabe? Você não tem para dar essa ajuda, você tem para dar a sua ajuda. Né? Então é isso aí, minha gente. Agradeço você que está vendo meu vídeo, que vai ver meu vídeo mais à frente e que vai também deixar aí seu comentário. Que tipo de ajuda que você dá aos outros? Que tipo de ajuda você gostaria de dar aos outros? Se você já recebeu muita ajuda dos outros, como é que você lidou com isso? Se você tem alguma gratidão ou não? Tudo isso faz parte desse pacote, dessa reflexão. Ok, gente? Hoje eu fiz essa live, inclusive sem o óculos, porque o pessoal, eu estava vendo, né? O óculos aí fica refletindo muito, então, de vez em quando vocês vão dar de cara aí com as minhas olheiras aí, mas eu vou tentar fazer, porque às vezes eu preciso enxergar alguma coisa que eu vou ler, né? Eu preciso do óculos, ok? E acredito que seja isso por hoje, né, gente? Tá bom, né? Então, para você aí, paz e luz para você, né? E que cuide-se muito bem por aí. E até a próxima.